Boa noite a todos. Meu nome é Augusto César Martins Bicalho e sou estudante do 8º período do curso de Física, licenciatura, da Universidade Federal do Espírito Santo. E hoje eu vou trazer uma proposta de experimento para a aula de Física Conceitual, da professora doutora Simone Aparecida Fernandes Anastácio. E o experimento que eu trago é o mergulhador cartesiano, mais conhecido como Ludião. A primeira coisa que eu vou apresentar do experimento é como foi efetuada a montagem experimental. E para essa montagem foram usadas 3 materiais: uma garrafa PET, um conta-gotas e água. A montagem desse experimento é bem simples. Basta você encher a garrafa PET com água, depois você encher o conta-gotas parcialmente com água, de modo que em seu interior fique uma bolha de ar. Depois você insere o conta-gotas dentro da garrafa de água já cheia e você veda a garrafa com a tampa. Efetuando a montagem em minha casa, esse foi o resultado. Agora eu vou trazer para vocês um vídeo demonstrando como ocorre o experimento. No vídeo a gente pode ver que a gente tem a garrafa de água com conta-gotas dentro, e quando a gente aperta a garrafa exercendo uma pressão em seu exterior, o conta-gotas desce. Para explicar o funcionamento do experimento, vamos voltar para o princípio de Arquimedes, que diz que quando um corpo é imerso em um fluido em equilíbrio, sob a ação de gravidade, ele recebe do fluido uma resultante de forças que tem direção vertical, direcionada para cima e com intensidade igual ao peso do fluido deslocado. Essa força que o fluido exerce sobre o corpo foi denominada empuxo. A gente pode ver que o empuxo é representado pela seguinte fórmula: empuxo é igual a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume do objeto submerso. Então, a gente pode ver que quando o empuxo é maior do que a força-peso, o objeto vai flutuar. Quando o empuxo é igual à força-peso, o objeto se mantém em equilíbrio dentro do recipiente com o fluido. E quando o empuxo é menor do que a força-peso, o objeto afunda completamente. Então, para o nosso caso, a gente vai ver que o módulo do empuxo total exercido pelo fluido no conta-gotas é igual ao valor do peso do líquido deslocado. Logo, o empuxo total vai ser o empuxo que atua no conta-gotas, mais o empuxo que atua na bolha de ar dentro do conta-gotas. A gente pode representar pela seguinte fórmula, que diferencia o volume do conta-gotas mais o volume da bolha de ar. E o peso total será o peso do conta-gotas mais o peso da bolha de ar dentro do conta-gotas. Ou seja, o valor do empuxo total é variável, dependendo diretamente do volume de ar em seu interior e de sua parcela de imersão no fluido. E o peso é constante, porque ele só depende da massa do conta-gotas e da massa da bolha de ar, que não vai variar. Como o volume da bolha de ar ele pode ser variado, vamos entender um pouco agora de como a gente pode variar esse volume, segundo o princípio de Pascal, que diz que com o aumento da pressão na superfície do líquido, a pressão em qualquer ponto do líquido é aumentada da mesma quantidade. Assim sendo, temos um aumento da pressão sobre a bolha de ar que se localiza dentro do conta-gotas, comprimindo-a e diminuindo o seu volume. A gente pode ver pela imagem que quando a gente aperta a garrafa, a pressão que a gente exerce no exterior da garrafa vai se estender por todo o fluido no interior da garrafa, até ele conseguir reduzir o volume de ar no interior do ludião. Então, como a gente viu pela equação anterior, quando a gente diminui o volume da bolha de ar, a gente também vai diminuir o empuxo total. Nesse sentido, quando o ludião está em repouso ou em equilíbrio estável próximo à superfície do líquido da garrafa, ele não afunda porque sua densidade é menor que a densidade do fluido no qual está imerso, sendo que o impulso será maior do que o peso. Contudo, quando o ar dentro do ludião se comprimir em virtude de uma compressão externa, que causa o aumento da pressão do sistema, de maneira que o ludião se torne mais denso que a água, ele consequentemente passará a submergir. Então, a gente vê aqui nesse caso, quando a gente exerce uma pressão no interior da garrafa, a gente vai diminuir o volume da bolha de ar do ludião, o que vai fazer o impulso diminuir, o que vai fazer com que o ludião tenha um movimento de descida. E, do mesmo modo, quando a gente para de exercer essa pressão, o volume da bolha de ar vai voltar ao normal, o impulso vai voltar ao seu estado normal, o que vai representar o movimento de subida.
Aqui estão algumas das referências que eu utilizei para elaborar esse experimento e a explicação dele. Muito obrigado por assistir.